Cristiano Lopes, sou professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos estar tratando do tema a presença da economia norte-americana no mundo e também do papel dos chamados BRICS. Inicialmente nós vamos estar falando dos Estados Unidos, né? Quando iniciou esse papel dos Estados Unidos como superpotência? Então, o papel dos Estados Unidos como superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos quando, principalmente ao término da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939, né? E teve como fim 1945. Por que esse protagonismo dos Estados Unidos iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial? Porque, com as consequências da Segunda Guerra, foi o país que mais ficou, né, propriamente dito, em boas condições políticas e boas condições financeiras, juntamente na época com a União Soviética. Então, podemos dizer que foi o país que menos ficou arruinado, arrasado em decorrência das consequências da Segunda Guerra Mundial. Passado a Segunda Guerra Mundial, o seu fim, os Estados Unidos começou a englobar, a interferir, né, em várias áreas no território mundial. Começou a criar bases militares em áreas estratégicas, né, fazendo com que aumentasse a sua área de influência. Também os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, ajudou, principalmente financeiramente, países arruinados com a guerra, como o Japão, como a Austrália, por exemplo. Então, essa ajuda financeira dos Estados Unidos já mostrava o quê? O seu planejamento financeiro como superpotência, ajudando e aumentando a sua área de influência no mundo todo, né? Então, isso já mostra o quê? Que estava, naquele momento ali, surgindo uma superpotência. Outras características que fazem dos Estados Unidos desse período como superpotência: o dólar americano de ser a moeda mais valorizada no mundo, o surgimento de grandes empresas naquele período chamadas de multinacionais, né, que devido ao processo de globalização propiciou com que essas empresas, essas multinacionais americanas se espalhassem, né, e criassem filiais em várias partes do mundo. Tanto que hoje a gente vê aí em todo o território mundial vários exemplos dessas multinacionais. Nós temos exemplo de Nike, nós temos exemplo de Ford, nós temos exemplo da Microsoft. São inúmeras multinacionais que algumas delas surgiram naquele período, iniciando o processo dos Estados Unidos como superpotência. Então, esse período de grande superpotência, poderio militar e econômica, durou desse período de 1945 até propriamente de 1991, com o fim da União Soviética, né? Período também marcado pela disputa de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que em 1991 deixou de... Não que os Estados Unidos deixou de ser uma superpotência, mas é porque outras nações também se tornaram importantes nesses âmbitos, né? Principalmente no que diz respeito a questões econômicas. Começou a partir de 1991, né, um sucesso mais eficaz da União Europeia. Os Estados Unidos passou por um rápido crescimento econômico, social também, e houve um arranque econômico muito grande da China. Então, por isso que de 1991 para cá nós poderíamos dizer que o mundo passou a vários polos de poder na sua organização, né? Passando para o chamado mundo multipolar. Os Estados Unidos hoje divide o protagonismo, que até então, até 1991, praticamente era só ele. Esse protagonismo hoje é dividido, né? Pela União Europeia, pelo Japão, pela China e também pelos Estados Unidos. Valendo salientar que os Estados Unidos hoje, militarmente também, é ainda onde tem um poderio militar mais forte e atuante. E também, economicamente, o país ainda possui o maior produto interno bruto. Mas ainda está havendo o quê? Uma divisão
né, de protagonismo. Por isso nós podemos dizer que o mundo hoje é um mundo multipolar. Nesse contexto de divisão de protagonismo, né, nós podemos também salientar a importância dos chamados BRICS, que tem cujo significado, cada letra corresponde a um país participante, né? É o B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Lembrando que inicialmente o termo era só BRIC, né? Esse termo foi elaborado por um economista inglês que, analisando as nações subdesenvolvidas, viu nesses países um crescimento econômico e industrial maior do que os demais países subdesenvolvidos. O termo passou a ser utilizado a partir de 2001, somente com o BRIC. Em 2010, anexou esse termo à África do Sul. Essa denominação de BRICS era apenas de forma simbólica, né? O mecanismo internacional na sua forma de agrupamento informal. Não tinha nada concreto. Era base simbólica elaborada por um economista. Sem estatuto e sem cartas de princípios. Mas a partir de 2006, passou a exercer os BRICS um caráter mais diplomático, né? A partir da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os países dos BRICS reuniram, né? E a partir dessa reunião propiciou o quê? A realização de ações econômicas mais coletivas entre os países membros. Então, a partir de 2006, passou a ser de forma mais concreta a denominação BRICS e a sua atuação. Atualmente, os países pertencentes aos BRICS correspondem a 21% do PIB mundial. Desses, representam 42% da população do planeta e também 42% de toda a força de trabalho e de poder de consumo a nível mundial. Destaca-se também nesses países dos BRICS, né, a abundância de suas riquezas nacionais favoráveis, que atualmente apresenta para explorá-las, principalmente as riquezas minerais. Vale salientar que os BRICS têm uma proposta de formar um banco entre os países membros, um fundo de ajuda financeira também para esses países. Com essa organização dos BRICS, né, tanto a União Europeia como os Estados Unidos estão vendo nos BRICS, de certa forma, como um inimigo. Porque, como esses países estão se organizando e tomando uma dimensão muito grande na importância, principalmente, da economia mundial. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem curtir, compartilhar, dar um like e pode inscrever também para dar uma força no canal.